vivem de pregar a terra. E se de repente ele começar a pregar o céu, ele vai ter que fechar a igreja dele. Ou alinhar o povo para a direção certa. Existem lugares que, se começar a anunciar o verdadeiro propósito de Cristo para nós, eles vão entrar em choque e em conflito com aquilo que eles estão apregoando nas campanhas de sexta ou nas campanhas de quarta. Então, é por conta disso que pouco se fala sobre o céu. Ninguém quer ouvir uma mensagem que te confronta, te cutuca, te mexe. Quero ouvir uma mensagem apenas que adoça. Uma mensagem que apenas passa um mel na minha vida. E que eu saia de um culto sabendo o quanto eu sou especial, o quanto eu sou bom, o quanto eu sou capaz, o quanto Deus quer me dar dessa terra. Eu não estou aqui para ser um profeta do desânimo, ou para dizer para você que Deus não quer fazer nada na tua vida aqui. Eu só estou dizendo que aqui é o rascunho para onde Ele quer te levar. Aqui é só a preparação, é só o esquenta. Aqui tu começa a sentir um pedacinho da presença, mas lá nós vamos ver como Ele é. Aqui eu venho nesse culto de domingo, de vez em quando eu sinto o coração queimar, minha pele dá uma arrepiada, eu choro, caio de joelho no chão, mas é muito pouco diante daquele que nós vamos ver assentado no alto e sublime trono branco. Eu não sei se tem mais alguém que compartilha desse mesmo sentimento, mas eu estou aqui como forasteiro e não vejo a hora de chegar lá. Tem alguém que concorda comigo nisso ou não? Na mensagem da Páscoa, terminei falando sobre a ressurreição de Jesus. E eu vou partir daí. Eu vou partir do que o escritor aos Hebreus me conta, que ele fala que quando Jesus se sacrifica, ele não entrou no templo feito por mãos humanas, mas entrou no santuário de Deus, que é o verdadeiro lugar santo, o Santo dos Santos, que o que foi feito na terra por Moisés é apenas uma sombra que Deus revelou a Moisés no monte, uma sombra do que é de fato lá no céu. Se você lembrar do templo, você vai lembrar que tinha o átrio, tinha um lugar santo, tinha uma cortina de 10 a 15 centímetros de espessura, que era o véu do templo, e lá dentro tinha o Santo dos Santos. No Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança, um caixote de madeira de acácia revestido de ouro, com 2 querubins na tampa do propiciatório, aonde a glória de Deus se manifestava. O escritor diz que Deus se assentava sobre os querubins no Santo dos Santos. Isso era apenas sombra do que era lá no céu. Uma vez no ano, olha que eu disse, uma vez no ano, o sumo sacerdote tinha autorização de entrar no Santo dos Santos, uma vez no ano. Na festa do Yom Kippur, ele sacrificava por ele, pela família dele e pelo povo. Como é que se dava esse processo? Ele pegava o incensário, acendia-o, o incenso começava a subir, e ele entrava a primeira vez no Santo dos Santos. Quando ele passava pelo véu e entrava a primeira vez, detalhe te falar que já teve uma semana de preparação. Uma semana ele deixou suas vestes coloridas de sumo sacerdote para vestir uma veste mais simples. Ele se purifica e jejua durante a semana para poder entrar lá. A primeira entrada é com incenso. Esse incensário que ele vai espalhando, vai enchendo o Santo dos Santos de incenso. Porque esse incenso e essa fumaça simbolizava as orações do povo. E ele não podia olhar diretamente para a glória de Deus. Então ele entrava cabisbaixo, com incenso, em oração, para a fumaça encher o Santo dos Santos. Só com essa primeira informação você já entendeu aquele hino agora, no Santo dos Santos a tua fumaça me esconde.
Agora você entendeu por quê, da onde veio essa letra. Sumo sacerdote, depois que o incenso enchia o Santo dos Santos, ele saía. Passava pelo lugar santo, ia lá fora no átrio, em frente ao altar. E ele pegava um boi, imolava, pegava o sangue na bacia de bronze, e ele voltava a segunda vez no Santo dos Santos. Com o sangue desse boi, ele passava o sangue, ele aspergia o sangue sobre o propiciatório. E ali era o perdão de pecados por ele e o perdão de pecados para a família dele. Quando acabava esse momento, ele saía mais uma vez, passava o lugar santo, ia lá para o átrio, chegava diante do altar, tinham 2 cordeiros, tiravam-se sorte. Um era mandado para o deserto depois de confissão de pecados, vivo, que era o bode Azazel. O segundo, ele levava para o altar, matava o cordeiro, pegava na bacia de bronze, entrava a última vez e terceira no Santo dos Santos. E ali ele aspergia o sangue do cordeiro ou do bode para perdão de pecados de todo o povo de Israel, que já estava do lado de fora, confessando pecados e estava pedindo perdão dos pecados. Ali a glória de Deus se manifestava, sendo sinal que o perdão veio sobre todo o povo de Israel. O que o escritor dos Hebreus está me comunicando é que isto daqui que eu acabei de te descrever aconteceu. Só que aconteceu de uma maneira diferente. Quando Jesus fala a sua última frase, daqui para frente você já liga o seu monitor de glória a Deus aí, daqui para frente você já liga. Então eu já vou te avisando que é para você saber. Isso aconteceu segundo o escritor dos Hebreus. Quando Jesus está lá crucificado, como nós narramos, e ele fala a sua última frase na cruz, que é: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando ele expira, quando sai o espírito e o corpo cai, o sangue foi derramado, o sacrifício foi concluído, mas Jesus não fica dentro do corpo. Ele entregou para quem o espírito? Ao Pai. Quando ele entrega o espírito ao Pai, daqui para frente é a Epístola aos Hebreus. Jesus vai no santuário verdadeiro, ele entra no santuário real. Eu já estou me arrepiando todo. Ele entra e passa pelo átrio, ele passa pelo lugar santo, aleluia. Ele passa pelo lugar santo e ele vai entrar no verdadeiro Santo dos Santos. Se aonde era a sombra, Deus se assentava nos querubins, no caixote de madeira, tem um lugar que Deus se assenta que não é a sombra, é o lugar de verdade, um alto e sublime trono branco. Jesus entra diante do Senhor Deus, aonde ele está sentado no alto e sublime trono. Quando Jesus se apresenta diante do Pai, da mesma forma que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, o nosso sumo sacerdote entrou diante do Pai. Eu disse que entrava uma vez, entrava 2 e entrava 3. O escritor aos Hebreus falou assim: ele entrou de uma vez por todas. Eu vou dar glória se você não der. Ele entrou de uma vez por todas. Ele chega diante do Pai e fala assim: não entrei para oferecer sangue pelos meus pecados, porque como cordeiro imaculado eu me entreguei diante da tua presença, não tenho pecados. Mas Pai, eu quero te mostrar algo. Dá uma olhadinha ali para a cruz do Calvário. Jesus é a oferta e ao mesmo tempo é o sumo sacerdote. Ele fala: olha ali para a cruz, ali naquela cruz estou eu, Pai, o meu corpo como oferta. Ali naquela cruz o sangue foi derramado. Ali naquela cruz eu me entreguei. Está consumado, está feito. Todo o pecado da humanidade está ali sobre mim. E eu vim agora com o sumo sacerdote apresentar a oferta de sangue diante do Senhor. O Senhor aceita essa oferta, Pai? A Bíblia diz, o escritor aos Hebreus fala que essa oferta é perfeita. O Pai aceita essa oferta. Você sabe o que acontece quando o Pai aceita essa oferta? O véu do templo, agora é o da sombra. O véu do templo, agora é o do Herodes. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Sabe por quê? Porque quando o nosso cordeiro e sumo sacerdote entrou no Santo dos
dos Santos lá no céu, Jesus abriu o caminho aqui da terra para que nós possamos entrar no Santo dos Santos. Eu não preciso fazer purificação de Yom Kippur mais. Eu não preciso matar sangue de touro, de bode, de carneiro, de cordeiro. Eu não preciso entrar com incenso diante de Arca da Aliança. Tudo isso foi concluído, porque o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz há 2000 anos atrás. Hoje eu posso entrar, não uma vez por ano, mas eu posso entrar todo domingo, eu posso entrar 4 vezes na semana, eu posso entrar a todo momento, porque o caminho está refeito ante a presença do Pai. Tem alguém que pode glorificar a Ele por isso? Aleluia! Glória a Deus! O caminho é refeito. Jesus vai nas regiões baixas, aonde tem uns demônios casca dura preso. Já eu falo deles. E ele vai lá anunciar. Você ainda não sabe, mas você já perdeu um aleluia. Ele vai lá anunciar para esse povo. E ele não vai pregar. Ele não foi lá pregar salvação, pregar arrependimento, pregar misericórdia. Não. Ele vai lá só anunciar. Para os cascaduras que estão lá presos, ele chega lá e fala assim: ó, vim aqui só falar uma coisa com vocês. Venci. Está muito cedo para mim te cobrar, glória a Deus. Ó, calma. Vocês estão aí? Venci. Paulo narra essa história quando ele fala assim: ele expôs principados e potestades à vergonha pela cruz. Principados e potestades nesse momento, quando ele anuncia a sua vitória, são envergonhados. No terceiro dia, ele ressuscita. Quando Jesus ressuscita, ele ainda passa 40 dias aqui nessa terra, ressuscitado. Aqui nós temos uma divisão de corpo, né? Nós temos o primeiro corpo, que é Jesus carne e osso, limitado, sente fome, cansaço, frio, etc. Nós temos o segundo momento, que é o corpo ressurreto. Esse corpo ressurreto não está ligado à matéria, ele não sente fome, embora possa comer, passa por entre parede, porta, aquela coisa, então é um corpo diferente, desaparece quando quer. Você lembra lá dos discípulos a caminho de Emaús, quando senta na mesa que ele parte o pão e desaparece? Então esse corpo ressurreto ainda não é o glorificado, mas já não está preso à matéria mais. No final de 40 dias, depois de ter se apresentado a vários irmãos, fora aquela conta que você já sabe, Paulo ainda cita 500 de lambuja. Depois que ele se apresenta a todos esses, vai atrás de quem tinha se perdido, traz para perto novamente. Chega um momento que Jesus está reunido com os discípulos, e os discípulos falam assim: é agora que o Senhor ressuscitou, que o Senhor vai restaurar Israel? E ele fala assim: isso aí é meu Pai que sabe essa data aí, mas vocês não precisam saber disso não. Agora, quer uma coisa que vocês precisam saber? O quê? Vocês vão receber poder. E vai receber poder com propósito. Qual que é o propósito? Ser minha testemunha. E vocês vão ser minha testemunha, detalhe, é Judéia, Samaria, Jerusalém, mas até os confins da terra. Porque esse poder que vocês vão receber não é só para aqui dentro de Israel, não. Vocês vão testificar em muitos lugares. Quando Jesus está falando essa promessa, ele começa assim a flutuar. Você já começou a imaginar ou você ainda está meio aleatório? Ele começou a flutuar. Você imagina, você está conversando com alguém, quando você olha, ele está levitando. Eu falei: que é isso? Olhou, Jesus vai levantando. E eles olham: o que é isso aqui, meu irmão? Olha, tá, lá vai. Segura o pé dele. Não, deixa aí, é Jesus. Lá vai subindo. Quando vai subindo, lá em cima uma nuvem vem em tampa. E eles ficam olhando. Sabe quem vai demorar a voltar? O que aconteceu? Vamos esperar, tá ventando, às vezes tira a nuvem. No que eles estão olhando, aparece 2 homens de branco do lado e falam assim: ô varões galileus, eles, tudo bom? Eles: o que vocês estão olhando para o céu? Aí Jesus subiu ali e falou assim: do mesmo jeito que vocês estão vendo subir, haverá um dia que naquelas nuvens ele voltará. Aleluia! Eu creio, Jesus, aleluia!
Sim, Jesus. Quero começar a mensagem dessa manhã dizendo para você que quando Jesus sobe aos céus, ali ele iniciou o seu reino. Eu sei que tem alguns testemunhos de Jeová e até algumas igrejas que acreditam que vai ter um reino literal de Jesus. Já viu aquelas revistinhas que tem um leão brincando com a criança brincando no dentinho assim do leão, fala, tadinho, bichinho e tudo mais e tal. Acredita no reino literal, que isso vai acontecer. Eu estou aqui para te dar uma notícia um pouquinho mais profunda. Quando Jesus ressuscitou, o reino dele começou. Quando Jesus é assunto ao céu, ele já reina de costa a costa, de mar a mar. É ele que vira para a igreja e fala assim, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. O nome disso é reino. Você sabe o que é reino de Cristo? Que ninguém pode parar a igreja. Isso aqui eu vou falar de novo, lógico. Ninguém pode parar a igreja. Terceira, ninguém pode parar a igreja. Eu vou de quarta vez. Ninguém pode parar a igreja. Você faz parte da igreja? Ninguém pode parar a igreja. Ninguém consegue parar. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Em Marcos 1,15, Jesus falou que o reino dele não é comida nem bebida. Em Romanos 14,17, Paulo fala que o reino de Deus não é desse mundo. Em João capítulo 18, 36, Jesus fala que o reino de Deus é chegado em vocês. Em Apocalipse 20, versículo 2, nós temos a Bíblia falando que Satanás é preso. E aí começa o milênio. Eu estou para te falar que Satanás está preso. Aí você fala, não é possível, que esse monte de maldade acontecendo no mundo, que esse monte de problema, é só você ligar lá no Jornal Nacional, naquele pessoal do Datena, na hora que você liga, você vê um monte de complicação. Como é que Satanás está preso ou estaria preso? Apocalipse 20 fala que essa prisão tem uma função, não deixar que ele engane todas as nações. Eu vou reprisar, não deixar que ele engane todas as nações. Essa prisão não é delimitação de poder. Essa prisão não é apenas para não ter maldade no mundo. Essa prisão é para ele ser impedido de enganar a todas as nações. Quando Jesus ressuscita, ele vence a morte. Você sabe que você perdeu. Quando Jesus ressuscita, ele vem ressurreto e implanta o seu reino. Já venceu a morte, ele prende Satanás, porque o mesmo Jesus falou assim, como é que eu posso entrar na casa de um valente, não manietá-lo, não amarrá-lo? É o mesmo verbo no grego usado nessa passagem para Apocalipse 20, versículo 2. Jesus amarra Satanás e ele vira para a igreja e fala assim, agora vocês podem pregar, que ele não vai enganar as nações, mas o evangelho do reino será pregado a todas elas, e todo aquele que nele crê vai ser feito filho de Deus, para a glória de Deus o Pai. Jesus amarra Satanás. Quando Jesus amarra Satanás, ele começa o seu reino. Por isso que eu estou te dizendo que ninguém para a igreja. Ou você acha que o diabo com os demônios não dava conta de parar eu e você que é comedor de feijão e arroz? Dava conta. Por que não para? Porque Jesus reina. Aleluia. Jesus reina. É por conta disso que a igreja militante está ladeando, lado a lado com Jesus, pregando a palavra de Deus. O poder de Satanás está limitado. Se você acha que o negócio já está complicado hoje, espere até esse poder deixar de ser limitado. Hoje está sendo limitado e por isso nós pregamos o reino, anunciamos o reino e anunciamos a volta de Jesus. Eu quero começar a compartilhar uns textos aqui com vocês, que eu tenho uma versão aqui que vocês já sabem, né? Que eu tenho que ler isso daqui, porque isso aqui é sensacional. Quando Paulo está escrevendo a segunda carta a Tessalonicenses, ele está dizendo para os irmãos sobre a volta de Jesus. A igreja de Tessalônica tinha muita pergunta sobre a volta de Jesus. Mas vai ser quando? Como é que vai ser? Já é agora? E alguém falava, é agora. Eu fiz umas contas aí, 2 e 2 é 4, vai 21. Jesus está voltando semana que vem. Então começava aquele monte de complicação. Com certeza você já deve ter ouvido em algum TikTok. Se não ouviu, Deus te deu o livramento. Mas com certeza você já ouviu algum TikTok de alguém fazendo um monte de conta, falando o próximo Papa é o 8º rei, ele é o falso profeta, que ele está chegando, que a besta, que não sei quem, que vem o anticristo, que o microchip, e vai colocando aquele monte de informação. E meu amigo, se tem uma coisa que faz sucesso, é ficção científica. Se tem uma coisa que faz sucesso, é você criar uma teoria da conspiração sobre alguma coisa. E fala que é Rockefeller, e não sei da onde. Você fala, meu Deus do céu, eu notei mesmo que está acontecendo isso no planeta Terra.
Os irmãos de Tessalônica já tinham essas perguntas. E Paulo vai começar a desvendar quando ele diz assim: agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso encontro com Ele. Não se deixem abalar, nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação, ou uma carta supostamente enviada por nós. Parece que ele está escrevendo hoje isso daqui, né? Não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, o anticristo. Jesus não volta até o anticristo se levantar. Vamos continuar. Aquele que traz destruição, ele se exaltará, se oporá a tudo que se chama Deus, de todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Não se lembrem de que eu lhes disse isso tudo quando estive aí? E vocês sabem o que eu estou dizendo, pois ele só pode ser revelado quando sua hora chegar, pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que a detém. Você lembra que eu falei que o diabo está preso em Apocalipse 20, versículo 2? Até que se afaste o que o detém, ou seja, até que ele seja solto. Versículo 9: esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás, com poder, sinais e falsas maravilhas, e com todo tipo de maneira perversa, para enganar o que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e aceitar a verdade que os salvaria. Portanto, Deus fará que sejam enganados, e eles crerão nessas mentiras. Então serão condenados por ter prazer no mal, em vez de crer na verdade. Quando Satanás for solto, em Apocalipse capítulo 20, versículo 7, é aí que começa a se levantar o anticristo. Mas eu vou te dar um período aqui antes que vai acontecer, e eu acredito que já está acontecendo. Um período que está em Mateus capítulo 24. Você não precisa abrir, logicamente, mas eu estou lendo aqui porque eu acho maravilhoso você pautar isso daqui. Um período que fala em Mateus 24, que se chama princípio de dores. Toda atenção é pouca nesse momento na sala. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra outro. Haverá fome, terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos, mortos por minha causa. Serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. Pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo. E nunca houve e nem haverá angústia tão grande. De fato, se o tempo da calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria. Mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Tem algum escolhido aqui nessa manhã ou não? Se glória a Deus, aí está meio xoxo. Tem algum escolhido aqui nessa manhã ou não? Portanto, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos, falsos profetas surgirão, realizarão grandes sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, os escolhidos. Para você dar mais um aleluia, sabe por que a Bíblia fala se possível? Porque escolhido que é escolhido não é enganado pela voz da serpente. Aleluia! Jesus, ele começa a declarar o princípio de dores. Momento esse que eu acredito que nós estamos vivendo na terra. Princípio de dores que demarca guerras, rumores de guerras, divisões, problemas, apostasia, esfriamento de amor.
Pastor, nós já ouvimos falar isso, tem 2000 anos de igreja e ainda não aconteceu. Tiveram outros momentos, tiveram outras horas, muito parecidas como essa. Entenda que sempre tiveram tribulações, mas o cenário que se forma é para vir a grande tribulação. Tribulações a igreja sempre passou, mas essa que virá, Jesus diz aqui em Mateus, onde lemos, não houve nada parecido, não houve nada igual. E eu vou começar a narrar para você aqui nessa manhã. Quem está olhando para minha pupila, redobre e olha mais uma vez. Eu vou começar aqui a desvendar um cenário para você, que talvez você nunca ouviu, ou talvez você nunca prestou atenção. Ouviu quando tinha 2 anos de idade e agora já esqueceu. Então eu vou te lembrar dessa viva esperança. Quando Satanás, em Apocalipse 7, no final do milênio, pastor, mas são 1000 anos. 1000 anos é linguagem de plenitude, não é número literal. A linguagem apocalíptica, ela não pode ser interpretada de forma literal. Senão, quando eu falar aqui da besta, você vai pensar que é uma besta, um mutante, um dragão branco de olhos azuis que vai sair da terra. A linguagem do Apocalipse não é literal, é uma linguagem apocalíptica, única, simbólica. Então, quando a Bíblia está dizendo que Satanás é preso e depois é solto, depois de 1000 anos, 1000 anos é plenitude, 1000 anos é totalidade. Você vai achar isso quando a Bíblia fala que a misericórdia do Senhor dura até 1000 gerações. Quer dizer que tem um anjo lá contando geração no céu? Quer dizer que Deus fica contando geração? 1000, acabou minha misericórdia, hein? Já era, não vai dar para você não. É isso que está acontecendo. 1000 é número, é linguagem de plenitude, totalidade. Satanás, ele fica preso durante 1000 anos. Jesus, ele reina durante 1000 anos, mas no final desses 1000, ele solta Satanás. E quando Jesus solta Satanás da prisão que o prende, agora ele tem poder de enganar as nações. E é isso que vai acontecer, e é isso que é narrado no livro do Apocalipse. Porque quando Satanás é solto, há uma série de eventos que vão começar a acontecer sucessivamente. Primeira coisa que acontece, se levanta o homem perverso, o iníquo, se levanta o anticristo, ele que zomba, confronta e vai tudo contra aquilo que é Deus. Ele se chama Deus. Se levanta o anticristo, se levanta o falso profeta, se levantam as bestas. Quer entender o que são as bestas aqui? Vou te dar. Alguém quer entender ou não? Amém. Então vou te dar a explicação. Abre teu coração aí, meu amigo. Põe o prato na mesa. A besta que sai do mar é o poder político. A besta que sai do mar é interpretada como poder político. Ele prepara o cenário para o anticristo. Ele vem como poder político, colocando doutrinas, ideologias, ensinamentos, preparando o coração da sociedade para levar essa sociedade em corrupção. A besta que sai da terra é diferente da do mar, porque a besta do mar é poder político, a besta da terra é poder religioso. Ela vem operando sinais, prodígios, maravilhas. Ela vem operando sinais que são uns tremendos, que as pessoas ficam estupefatas quando vê o sinal acontecer. Fala, mas isso aqui só pode ser Deus. Fez fogo acontecer, cair do céu, e fez milagres, e fez sinais. A besta que vem da terra, ela vem apresentando sinais. Ela trabalha junto, ela trabalha em unidade. Enquanto a besta do mar prepara a política, a sociedade, o civil, o sociológico, a besta da terra vem preparando o religioso, colocando uma falsa ideologia, uma falsa crença. E essa besta que vem da terra, a Bíblia diz que vai colocar uma marca, a marca da besta. Pergunte para quem está do seu lado, por gentileza, o que é a marca da besta? Pergunte mais forte aí, o que é a marca da besta? A marca da besta, alguns entram em discussão e entram em parafuso quando falam que a marca da besta, ela é um microchip que vai ser colocado na mão direita ou um microchip que vai ser colocado na testa. Uma tatuagem escrito 666. Vai ser algo mais ou menos desse tipo, porque é isso que está na Bíblia, a gente não vai poder nem comprar e nem vender. Eu acabei de te falar e vou reprisar mais uma vez, porque isso tem que ficar no seu coração. Linguagem apocalíptica não se interpreta literalmente. Quando João está falando da marca da besta, ele está falando do poder, do domínio e da
do poder do domínio que a besta da terra vai ter. Essa marca nada mais é do que poder na mente e poder na mão. Aplicado, isso significa que o anticristo, que a besta, vai colocar a sociedade marcada. O que é isso? Eles vão pensar com a mentalidade do anticristo e vão praticar com a mentalidade do anticristo. Testa fala de consciência e mentalidade. Mão fala de atitude, prática e obra. Eles vão acreditar no que a besta está falando para eles e eles vão praticar aquilo que a besta quer que eles pratiquem. A marca da besta não é algo literal, porque pense você comigo nessa manhã. Calma que você ainda está ficando meio contrariado, mas calma, vamos caminhar nisso aqui, que daqui a pouco você vai ficar doido igual eu. Quando você fala de uma marca literal, o crente mais chulé aqui nessa manhã, meu irmão, aquele que vem no culto a cada semestre, aquele que não lê a Bíblia já tem 2 anos, o crente mais male, que sai daqui e amanhã está ouvindo Henrique, Juliano, Mateus, Cauã, o mais desviado, o mais fraco, o mais gelado. Você acha que se o governo belga colocar uma marca geral na população, na testa e na mão, ele vai fazer? Ele não é idiota. Ele fala assim, não, isso aí é marca da besta, eu não vou fazer não. Falou na Bíblia, está ensinado na Bíblia, está falado na Bíblia. Se a pessoa pegar literalmente, se Satanás colocar literalmente, por que você acha que João fala assim? Isso aqui vocês têm que ter discernimento e sabedoria para entender o que é a marca da besta. Se é literal, não precisa de discernimento nem de sabedoria, é literal e pronto, acabou. Se for uma marca literal, todo mundo já pega e pesca. É por isso que tem essas teorias, essas correntes de velho aposentado de WhatsApp que fica mandando um para outro, olha o microchip, olha aí, agora é a íris do olho, pegou a íris do olho, é a marca da besta e não sei o que. Satanás não vai ser previsível. A besta vai operar sinais para enganar as nações. Não será previsível. Dá outro. Não será previsível. Satanás não vai fazer algo que todos esperam. A marca é mentalidade e prática. Mentalidade e prática. Pastor, mas você prova na Bíblia alguma coisa aí para me dar subsídio? Deuteronômio capítulo 6. Eu não sei se tem alguém ali para pôr o versículo. Deuteronômio capítulo 6. Eu já vou ler. Deuteronômio capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 6 a 8. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Versículo 8. Obrigado. Versículo 8. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Testa é lugar de mentalidade, mão é lugar de prática. Deus está falando em Deuteronômio. Palavra que eu estou ensinando para vocês é para ter aqui dentro e para ter em prática. Você guarda na mente e pratica com as mãos. A mentalidade que a besta colocará para os seus seguidores, a marca da besta, não está ligado a microchip ou alguma coisa visível, mas é uma mentalidade do anticristo, é uma mentalidade do iníquo, e uma vida de prática nas obras do iníquo. Uai, pastor, mas aí você me quebra. Eu tô tão fiel aqui, tô tão crente que eu vou negar a marca. Tô esperando chegar esse dia para me negar a marca, para mim falar, nossa, sou crente mesmo, neguei a marca. Agora o senhor me fala que não tem marca? Eu tô para te dizer que desde a época de João, segunda vez, desde a época de João, tem pessoas sendo marcadas pela besta. Desde o Apocalipse, quando ele foi escrito no ano 95 depois de Cristo, tem pessoas sendo marcadas pela besta, que estão tendo a mentalidade e a prática das obras de Satanás. Tem gente que aqui não tem, graças a Deus aqui não tem, só está assistindo na live uma hora dessa ou no YouTube, aqui não tem. Mas existem pessoas aqui que não tem microchip na mão nem na testa, mas tem vergonha de pregar no trabalho para alguém falar de Jesus, já está marcado. Pessoa que vive na prática do pecado, vivendo como Satanás quer, como a palavra de Deus manda não viver, já estão marcados na testa, na mentalidade, e não praticam a palavra de Deus, ou seja, já estão marcados na mão com a prática. Existem pessoas que estão esperando chegar uma marca, um chip,
e não estão vivendo o evangelho hoje. Mas bem-aventurado é aqueles de Apocalipse 14:1 e de Apocalipse 7:8, que tem na marca na testa o nome do Cordeiro. Eu tenho o nome de Jesus na minha testa, na minha mão. Se é para Jesus, bate forte. Rabacalachendria calabrahai. Oraia Súria Managaio. Marca na testa. Pastor, mas e o 666? João codificou informações. Nossa, olha aqui para minha pupila. Ó, isso aqui tu não acha no YouTube, não. João codificou informações. Ele não podia falar Roma. Se ele fala Roma, eles iam prender a carta e não ia deixar circular. Ele falou Babilônia. Ele não podia falar Domiciano, que era o imperador de Roma. E ele também não podia falar Nero, que ia ficar na cara, ia ser preso a carta também, não ia deixar circular. Sabe o que ele fez? Ele falou assim, tem um nome aí, tem um número aí, que é o número e o nome. O número e o nome. O número quem? O número quem? Cara, hoje eu acredito que você vai chegar em casa, tu vai ficar, não é possível. Não, não é possível. É o número e o nome. 666. Na gematria, 6 é o número do homem. 666 é o máximo da plenitude da ignorância, arrogância, soberba e apostasia humana contra Deus. Ele está dizendo que o número é desse homem. 666 ou 666 na gematria é a soma. Vou falar não. Fala ou não? É a soma do nome de Nero César, que era imperador antes de Domiciano, que foi a época de 95, quando foi escrito o Apocalipse em Patmos. Para João colocar o nome de Domiciano, ia ficar diferente. Ele codificou o nome de Nero, para que as pessoas soubessem que não é sobre Babilônia, Roma, Nero ou outra pessoa, mas é um poder maligno que opera nessa pessoa. É um sistema maligno que opera, trazendo mentalidade e prática com aquilo que confronta a Deus. Quando a Bíblia diz que não vai poder comprar e nem vender, é com base no que acontecia no século I. Haviam cultos a imperadores. Por exemplo, cidade de Pérgamo, que você vê no Apocalipse, tinha um grande trono. Quando a Bíblia fala, Jesus fala assim, o trono de Satanás está aí, é porque na cidade tinha um grande trono em memória do imperador. Ali faziam cultos e queimavam incenso ao imperador. Se você era comerciante, era cidadão e não participava desse culto, você estava marcado porque ninguém comprava no teu negócio, sabotava seu negócio e não te ajudava. Não pode comprar e nem vender. Você não entra no sistema econômico e político desse mundo quando você não aceita ter a mentalidade do anticristo e nem praticar as obras do anticristo. Mas eu dou graças a Deus que nós já nascemos de novo e nós vamos praticar as obras de Cristo. A besta do mar é poder político, a besta da terra é poder religioso que opera sinais. A marca da besta é mentalidade prática. E agora eu te arrochei, porque você estava esperando a tatuagem ou o microchip, e agora você descobriu que você pode estar sendo marcado pela besta, praticando todo dia e não sabia. Agora eu aluguei um apartamento na tua cabeça. Porque tem gente que espera que Jesus volta, mas se perguntar se crê que volta hoje, hoje eu não acredito. Crê sempre no amanhã que nunca chega. Viva hoje como se Jesus voltasse hoje. Não, tem alguém que espera a volta dele, tem alguém que espera. Eu preciso perguntar. Eu não estou dizendo se você crê, eu estou dizendo que você espera. Eu posso te perguntar assim, você crê que alguém pode te visitar hoje depois do culto? Você fala, eu creio. Outra coisa é você marcar direitinho, esperar a pessoa chegar, e se a pessoa chegar, está tudo preparado. Então eu vou perguntar de novo, tem alguém que espera a volta de Jesus aqui? Se prepara! Em Apocalipse 17, nós temos uma prostituta em cima de uma outra besta. Vou te dar mais uma aqui, ó, de graça. Nós vamos montar isso aqui na escola de líderes, hein? Depois quem quiser participar, que aqui é correndo demais, né? Tem uma outra besta em Apocalipse que não é outra. Nós interpretamos o Apocalipse como Victorino de Petóvia, que morreu no século III, é um pai da igreja. Ele interpretava o Apocalipse de maneira cíclica e não de maneira linear e cronológica. O que isso quer dizer? Não está em sequência. É por isso que quando você vai ler o Apocalipse, se você perder o medo, chegar em casa e começar a ler, você vai ver que a história se repete 7 vezes.
tem 7 destruições, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Em vários momentos tem a volta de Jesus. Jesus volta na 7ª trombeta, volta na 7ª taça. Uai, ele está voltando quantas vezes afinal? Volta no capítulo 19. Quantas voltas de Jesus tem? Uma só. Mas João repete a mesma história 7 vezes. Por quê? Porque cada vez que ele conta a mesma história, ele traz um foco diferente. Uma hora ele fala o que vai acontecer no céu, outra hora ele fala o que acontece com anjos e demônios, outra hora ele fala o que acontece com os homens na terra, outra hora ele fala o que acontece com a natureza. Ele vai colocando um foco diferente a cada vez que conta a mesma história. Quando você abre Apocalipse 17, sobre a prostituta em cima da besta, é a mesma história de Apocalipse 13, da besta do mar e da besta da terra. Por quê? Porque a prostituta é o poder religioso que é carregado pela besta do poder político. O poder político que a besta do mar vem trazendo, vem dando caminho, vem dando chão, vem dando palco para ideologias da prostituta que está acima. Quando você faz uma comparação, nós temos o poder político e o poder religioso que é o mesmo. Nós temos a sedução. A besta da terra engana com falsos milagres, e a prostituta embriaga as nações com seus vinhos, simbolizando sedução cultural e espiritual. Eu fico imaginando aonde vai parar esses crentes que só quer viver de milagre e sinal quando a besta se levantar. Eu fico imaginando onde que vão parar esses crentes que só quer viver de milagre, só quer viver do que vê. Ah, eu tenho que ver, eu tenho que sentir. Chega uma besta, uma prostituta embriagando com vinho as nações. Quantas pessoas dentro da igreja estão embriagadas com vinho que é a contenda? Quantas pessoas da igreja estão embriagadas? Sabe o que é embriagado, irmão? É ficar meio grogue. Você já viu alguém bêbado? Ou talvez já até ficou, né? Já viu alguém tá bêbado, fica meio grogue, não consegue ter uma razão perfeita, uma consciência perfeita? Tem pessoas que estão sendo embriagados pelos ardis de Satanás, estão dentro da igreja, estão congregando, tem cartão de membro, mas só vive para o mundo, está no sistema da besta, está se preparando não para Cristo, mas para o anticristo. Pessoas que estão sendo enganadas, embebedadas, embriagadas. Crentes que só querem viver de sinais e milagres e querem atestar. Se aconteceu um milagre é porque é profeta de Deus. Se o paralítico andou, só pode ser de Deus. Se entregou essa profecia, só pode ser de Deus. Se ele orou e desceu fogo, só pode ser de Deus. Cristão de verdade não anda atrás de milagres e sinais, mas anda segundo a boa palavra de Deus. A boa palavra de Deus. Glória a Deus. Cristão que é levado por vento de doutrinas, cristão que é levado por milagres e sinais, é alvo fácil dessa besta, é alvo fácil da prostituta. Terceiro ponto é que a besta da terra começa a perseguir os cristãos e coloca uma guerra contra os santos. Em Apocalipse 17, a prostituta está embriagada com o sangue dos santos. Pastor, mas nós não acreditamos que a igreja vai ser tirada antes da tribulação? Eu espero que seja. Mas biblicamente nós passa. Aí não, pastor, isso é que é isso. Até o pastor Hamilton ali, tudo pegou que é isso. Caiu um dó menor do nada, que só acredito não vai passar. Eu prefiro te preparar para passar e a gente subir, eu chegar lá no céu e falar, pegadinha, hein? Do que te preparar para o docinho de coco e você vê o anticristo se levantar e a besta operando sinais e falar assim, ainda não deve ser, porque o pastor falou que nós não passa. Vai chegar um momento que nós vamos passar os que os crentes orientais passam hoje. Porque esse brigadeiro que nós vivemos é só nós do Ocidente. Ser cristão no Oriente, tem cristão hoje, estou falando de Coliseu de Roma não, rapaz. Hoje, tem cristão sendo degolado. Tem cristão dando a vida pelo evangelho. Tem gente morrendo, enquanto nós aqui não conseguimos vir todo domingo num culto. Enquanto nós aqui, se Jesus não me dá a vitória quando eu pedir, eu faço o bico. Pedi a Deus 2 euros na hora, mas na hora Deus não me deu, eu vou abandonar a igreja. As coisas ainda não deu certo, eu não quero mais Jesus. Tem cristão dando a vida lá nesses países da janela 1040 e falando assim, pode me matar, mas ele vive, ele reina, ele volta. Vassoria Manacai. Aleluia! Aleluia!
Aleluia, Senhor. É os cristãos do Ocidente que estão com essa conversa fiada. Não, Deus nos livrará, porque nós não vamos ver o anticristo. Por que não livra a galera do Oriente? É só nós que tem estrelinha na testa. É só nós que somos bonitão que não sofre. Só nós. Você está preparado? O seu amor por Jesus é maior que o sofrimento? Vou de novo. O seu amor por Jesus é maior que o sofrimento? Vou a terceira. O teu amor por Jesus é maior que o teu sofrimento? Ou quando tu vê o sangue descer pela canela, tu nega Jesus? Ou quando tu vê a perseguição se instaurar contra os santos, tu abandona Jesus? Por isso que Jesus falou assim: quem quiser a sua vida vai perder, mas quem tiver coragem de perder. Aleluia. Glória a Deus. Ouvi um aleluia ali no meio, parece. Deixa eu ver se lá atrás tem aqui. Quem tiver coragem de perder, pode ficar tranquilo, que já achou ela aqui na glória. Oraia, Súria, Manacala, Séria, Managá. Eu sinto Deus aqui. Jesus está aqui ou já foi embora? Oh! A besta vai perseguir a terra. Pastor, mas o anticristo vai perseguir a igreja. O nome é anti o quê? Anti o quê? Ele vai perseguir quem é de Cristo. Jesus tira a igreja daqui, vai perseguir quem? Se quem é de Cristo subiu. Ah, agora eu te cerquei nessa linha, né? O anticristo vem para perseguir quem é de Cristo. Vai perseguir quem é dele, lavado e remido do sangue do Cordeiro. Jesus, na oração sacerdotal, ele falou assim: Pai, eu não rogo que o Senhor tire eles desse mundo, mas livre eles do mal. Eu posso passar pelo dilúvio e não morrer afogado. Vou de novo. É porque é um sinal aqui, sabe? É a caixa de som, demora mesmo. Então eu vou te dar a colher de chá. Eu posso passar pelo dilúvio e não morrer afogado. Eu posso passar pelo deserto e não morrer na areia escaldante. Eu posso passar por essa tribulação e ser guardado. É isso. Quando a Bíblia fala assim: olha, vai vir em Filadélfia uma tribulação sobre toda a terra, mas eu te guardarei. Guardar não é tirar. Ele guarda. E eu estou te dizendo que quando Jesus guarda, Satanás não toca. Aleluia. Eu vou continuar. Se levanta a besta, se levanta o falso profeta, se levanta o anticristo. Eu tenho eventos na Bíblia de calamidade na natureza. Quando a grande tribulação começar, não estou falando de tribulação, estou falando da grande. Quando a grande tribulação começar, a natureza vai ser afetada. Se eu te falar, você monta o cenário aí na sua cabeça? Eu gosto de pregar para quem imagina. Ontem eu comecei a conversar um trem com o Keis e ele falou assim: nós já vi tudo. Eu gosto de pregar para quem imagina. O cara começa a viver a história. Amém ou não? Tem alguém assim? Então, imagina comigo aí. A grande tribulação começou. Pastor Marcelo, na natureza, o terceiro anjo tocou sua trombeta. Caiu do céu uma grande estrela queimando como uma tocha sobre um terço dos rios, sobre a fonte das águas. O nome da estrela era Amargor, pois tornou amargo um terço das águas. Muita gente morreu ao beber dessas águas amargas. O quarto anjo tocou sua trombeta e foi ferido um terço do sol, da lua, das estrelas, que escureceram. Um terço do dia ficou sem luz, e também um terço da noite. Nossa, pastor, vai cair uma estrela. O que acontece se cair uma bomba atômica em algum lugar? Tem água? Ah, mas tu quer interpretar Apocalipse com literal? É uma estrela. João sabia de guerra nuclear nessa época? João sabia de mísseis. É por isso que ele fala: vi estrela caindo. Caiu uma estrela que acabou com águas. Eu vou, porque senão você fica muito em dó menor. Posso te falar só um detalhe antes? Posso te falar um detalhe antes? É porque eu quero glorificar Jesus. Você quer glorificar comigo? Aleluia. Que eu já vou falar da grande tribulação, você vai ficar preocupado. Então, mas peraí, vamos glorificar Jesus antes? Vamos? Amém ou não? Amém ou não? Alguém comigo vai glorificar a Deus ou não? Glória a Deus.
Quando João no Apocalipse 4 chega no céu, que ele vê lá ser vivente, aquele negócio todo, fala, meu Deus, aqui é bom demais, hein? O negócio aqui pega fogo, e top e tal. Aí logo no capítulo 5, quem me ouve diga amém. Logo no capítulo 5, João está lá vendo o pessoal dando um tchauzinho, mas tudo bem, tudo bom, muito bom estar aqui com vocês. E se instaura, antes das visões escatológicas, uma tensão no céu. Então na mão direita daquele que estava sentado no trono, Deus o Pai, eu vi um livro escrito por dentro e por fora, lacrado com 7 selos. Eu vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos desse livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e lê-lo. Eu, João, comecei a chorar muito. João se agonia, se desespera, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Há um desespero, há um medo, há um receio. Então, um dos 24 anciãos me disse: não chore. Não chore. Veja. Aleluia. 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 Não chore. Veja. O leão da tribo de Judá. O herdeiro do trono de Davi. Conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro. Ele é digno de desatar os 7 selos. João estava chorando com medo. Aí ele levanta e ele fala assim: então eu vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado. Esse cordeiro já teve no Jordão, quando João Batista está batizando, e ele olha e fala assim: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse cordeiro já esteve na cruz, quando derramou o seu sangue, mas agora o cordeiro está no trono. Agora o cordeiro está no trono. Ora calachande caio. Então eu vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas agora estava em pé entre o trono e os 4 seres vivos, e no meio dos 24 anciãos. Ele tinha 7 chifres, perfeição, 7 olhos, vê tudo, que representa os 7 Espíritos de Deus, plenitude da presença, enviados a todas as partes da terra. Ele deu um passo à frente. Nesse aqui tu já foi. Vou dar mais um passo, hein? Estou dando o segundo por minha conta, aqui só tem um. Ele deu um passo à frente. Recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono, o Pai. Quando o cordeiro recebeu o livro, aleluia, os 4 seres vivos, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Lembra do Santo dos Santos que tinha incenso? Taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo. Eu já vou te falar que a tua oração não fica na sala do cinema, vira incenso diante de Deus. Eu já estou dizendo para você nessa manhã que aquilo que você ora, Deus não ouve, Deus sente, Deus cheira, Deus recebe, chega diante do Pai. Aleluia! Que são orações do povo santo. E entoavam um cântico novo com essas palavras. Tinha hino nesse culto, Eliel, tinha hino no culto. Primeiro hino do culto:
Os 24 anciãos com o pessoal, o Ministério do Louvor, falou assim: tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda a tribo. Tem gente aqui, ó, comprada, de toda língua, povo, nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Acabou o primeiro hino. Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares. Ah, tu aprendeu que tinha pouca gente no céu? Não, desculpa, vou ler de novo. Eu ouvi as vozes de milhares, milhões de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos e dos anciãos. Cantaram com forte voz, segundo o hino do culto: digno é o cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, toda honra, glória e louvor. Ah, tu canta sabor de mel, mas lá em cima só tem glorificação ao nome do cordeiro. Depois ouvi todas as criaturas do céu, na terra, debaixo da terra, no mar, na Viva Church, amém ou não? Amém ou não? Cantarem, terceiro hino do culto: louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao cordeiro, para todos sempre. E os 4 seres vivos disseram: amém. E os 24 anciãos se prostraram e adoraram. O problema que tinha no céu, que ninguém era digno, o cordeiro é. Quando nós voltamos às sessões escatológicas do que vai acontecer aqui na terra, nós temos a situação da natureza acontecendo. Nós temos situações acontecendo, por exemplo, além das águas que ninguém vai conseguir beber, além das águas que ninguém vai conseguir provar, o primeiro anjo saiu do templo e derramou sua taça sobre a terra, e se abriram feridas horríveis e malignas naqueles que tinham a marca da besta, naqueles que tinham. Mas se tu é de Jesus, fica em paz. Adoraram sua estátua. O segundo anjo derramou uma taça sobre o mar, que se transformou em sangue como de um cadáver, e morreram todas as criaturas do mar. O terceiro anjo derramou sua taça sobre os rios, fontes, que se transformaram em sangue, e ouviu o anjo que tinha autoridade sobre a água dizer: tu és justo, ó santo, que és, que era, pois enviaste esses julgamentos, porque eles derramaram o sangue do teu povo santo e dos teus profetas. Tu lhes deste sangue para beber, é a tua justiça e justa retribuição. Ouvi uma voz que vinha do altar a dizer: sim, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, teus julgamentos são verdadeiros e justos. Eu estou dizendo para você que então houve relâmpagos, estrondos, trovões, um forte terremoto, mais violento, desde a criação da humanidade. A grande cidade Babilônia se dividiu em 3 partes, e as cidades de muitas nações tombaram. Deus se lembrou de todos os pecados de Babilônia, e a fez beber do cálice cheio de vinho da sua furiosa ira. Todas as ilhas desapareceram, e todos os montes foram arrasados. Isso é o efeito estufa, que a água está subindo, que eles ficam te colocando medo. Pois é, as ilhas sumiram. Isso é feito na natureza. Você quer ver efeito em homens? Os efeitos que os homens passam. A Bíblia diz, também está montando um cenário aí na sua cabeça? Está montando um cenário, o que está acontecendo na grande tribulação? Você viu que tem uma coisa que é parecida com a outra? Você viu que a história se repete, porque é cíclico? Você viu que eu falei de água do mar numa trombeta? Agora eu fui ler da taça. É muito parecido as coisas, mas tem uns detalhes que não tem na outra. É João contando a mesma história 7 vezes seguidas. Agora você quer ver o que vai acontecer? Eu te falei o que vai acontecer na natureza. Vou te falar agora o que vai acontecer com os homens. Também lhes foi ordenado que não as matassem, mas que as atormentassem por 5 meses, com dor, como a ferroada de um escorpião. Naqueles dias as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer,
mas a morte fugirá delas. Nós estamos falando de um período tão complexo, tão difícil, tão pesado, um período tão negro, que as pessoas vão tentar morrer e não vão conseguir. Foi permitido a besta guerrear contra o povo santo e vencê-lo. E ela recebeu autoridade para governar sobre tribo, povo, língua e nação. Aqui eu entro no pior ponto das provações da grande tribulação. O quarto anjo derramou uma taça sobre o sol, que seu fogo fez queimar as pessoas. Todos foram queimados pelo intenso calor, e blasfemaram contra o nome de Deus, que tinha controle sobre essas pragas, e não se arrependeram, nem deram glória a Deus. Já já eu vou te falar a vitória, mas por enquanto você está imaginando a cena? As pessoas vão procurar a morte e não vão achar. Essa mensagem tem sido raptada da igreja. Eu preciso te falar, é minha responsabilidade falar o que está por vir. O pior momento da grande tribulação é quando a besta, o anticristo e o falso profeta começam a perseguir o povo de Deus. Você notou que nós lemos um texto agora que ele permite ir contra o povo santo e prevalece? Ele vence? Você já ouviu falar no Apocalipse sobre as duas testemunhas? Vou te dar a interpretação das duas testemunhas, que aqui eu chego na parte que nos toca, que é a igreja. Apocalipse 11. Darei autoridade às minhas duas testemunhas, e elas se vestirão de pano de saco e profetizarão durante 1260 dias. Essas duas testemunhas são as duas oliveiras, os dois candelabros que estão diante do Senhor de toda a terra. Se alguém tentar lhes fazer mal, da boca lhes sairá fogo, consumirá seus inimigos. Assim deve morrer quem tentar lhes fazer mal. Elas têm poder para fechar o céu, a fim de que não chova durante o tempo que profetizem. E tem poder para transformar as águas em sangue, ferir a terra com pragas de toda espécie, quantas vezes desejarem. Quando tiverem concluído o seu testemunho, a besta, que vem do abismo, lutará contra elas, e ela as vencerá e as matará. Sabe quem são essas duas testemunhas? Eu sei, Moisés e Elias. Eu sei, Enoque e Elias, que é os que não morreram. Essas duas testemunhas é o convertido judeu e o convertido gentil. As duas testemunhas é a igreja de Cristo que testifica do nome de Deus. 1260 dias é um período longo, aonde Jesus está reinando e a igreja reina com ele. Viu falando que ela profetiza, que ela manda chover e chove, que ela manda pregar e prega, que sai fogo da boca, que ninguém consegue parar. Durante o reino de Cristo, durante o milênio, durante os 1260 dias, ou qual alegoria você queira usar, a igreja reina, ninguém para. Mas quando a besta é solta, quando Satanás é solto, a besta vem contra as duas testemunhas e prevalece. Chegará um tempo que a igreja será perseguida. Alguns serão mortos pelo testemunho de Cristo. Mas agora eu entro na última parte da mensagem, porque nas palavras de Billy Graham, fique tranquilo que eu li o último versículo de Apocalipse e deu tudo certo. Apocalipse 11, versículo 11. Glória a Deus. Depois de 3 dias e meio, quanto tempo? 3 dias. Você viu que o período que elas profetizam ou que elas pregam é 1260 dias. É o mesmo período, né? É 1260 dias, 42 meses, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. É a mesma linguagem para definir a mesma coisa. Um período alegórico. O tempo que ela está dizendo é muito, 1260 dias. Mas olha o período da prova. Olha o período da prova. Porém, depois de 3 dias e meio, Deus soprou vida nos 2 profetas. E eles se levantaram, enchendo de terror os que os viram. Então uma forte voz do céu disse aos 2: subam aqui. Não, eu vou dar. Para. Estou te dizendo que isso aqui é igreja. Eu vou de novo. Eu ouvi uma voz do céu que disse aos 2: subam aqui. E eles subiram ao céu numa nuvem, sob o olhar de todos os seus inimigos. Aleluia. Glória a Deus. Não, você está preparado agora? Que agora eu vou falar da vitória. Você está preparado agora ou não? Não, agora se ajeita na cadeira aí, se ajeita na cadeira.
Dá uma ajeitadinha, por gentileza. Dá uma ajeitadinha, por gentileza. Amém ou não? Porque agora nós vamos falar da vitória. Você está preparado para o momento da vitória? Está preparado para o momento da vitória? Sim ou não? Sim ou não? A Bíblia, João vai contar algumas vezes aqui o momento da vitória. O primeiro momento que ele conta o momento da vitória é no capítulo 1, no versículo 7, quando João fala assim: vejam, ele vem com as nuvens do céu, e todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, eu sou aquele que era, eu sou aquele que ainda virá, o Todo-Poderoso. Aleluia! Paulo vai definir essa vinda. Paulo vai definir essa vida e ele dá uns detalhes para a igreja de Corinto. Eu acho engraçado que Paulo sabe pegar os curiosos, que ele fala assim: olha, eu estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Aí ele pega os curiosos aqui, ó: mas eu lhes revelarei um segredo. Aí todo mundo quer isso? Conta para mim. Quer ouvir o segredo ou não? Não, parece que não quer ouvir o segredo? Fraco que dá dó, acho que eu vou deixar. Quer ouvir o segredo? Mas eu vos digo um segredo maravilhoso: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num abrir e piscar de olhos, ao som da última trombeta. Qual trombeta? Já eu vou ler o que acontece na 7ª trombeta do Apocalipse. Ao som da última trombeta, pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estamos vivos, seremos transformados, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal terá sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem da Escritura que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere. A lei é a que traz à tona o pecado mais forte, mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! O mesmo Paulo em Tessalonicenses, ele fala assim: pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz de arcanjo, com toque de trombeta a Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois com eles nós, que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens. Tem alguém que vai ser arrebatado aqui ou faltou de culto? Seremos arrebatados nas nuvens, encontro com o Senhor nos ares teremos. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem-se uns aos outros com essa palavra. Sabe o que é pregação motivacional para a igreja? É que você vai morar no céu. Você quer um coach da Bíblia? Vou te dar um coach da Bíblia. Jesus está voltando, tu vai morar no céu com ele. Animem-se com essas palavras. Quer ver Mateus 24? Depois que ele fala que depois da angústia daqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará mais luz, as estrelas cairão do céu, os poderes do céu serão abalados. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamento entre os povos da terra, haverá grande lamento entre todos. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com forte sopro de trombeta, eles reunirão seus escolhidos de toda parte do mundo, de uma a outra extremidade dos céus. Quando Jesus volta, todo olho vê. Quando Jesus volta, todos verão. Estou dizendo para você que quando Jesus volta, vai acontecer isso daqui, ó. João está no céu. Depois eu vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro. Eles usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras. Gritavam com grande estrondo: a salvação vem de nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro.
E todos os santos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos, dos 4 seres vivos. Prostraram-se com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus cantando: amém. Louvor e glória, sabedoria, gratidão e honra, força e poder pertencem ao nosso Deus para todos sempre, amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses vestidos de branco? E de onde vieram? Eu lhe respondi: Senhor, tu sabes. Ele disse: são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus dia e noite, servem em seu templo, e aquele que se assenta no trono lhes dará abrigo. Nunca mais terão fome. Isso é para você, meu irmão. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. O calor do sol não mais os queimará, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Isso é para você. Você pode, por favor, fazer isso com uma pessoa e falar assim: isso aqui é para você. Não, para você. Às vezes ele está pensando que é para quem? Outro fala assim: isso aqui é para você. Isso aqui é para você. Essa volta é para nós. É as 2 testemunhas ouvindo. Subam aqui. Agora, quando Jesus volta, Ele chega nas nuvens, a igreja arrebatada, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Eu leio para você aqui uma passagem, e eu já estou concluindo, que eu acho maravilhosa. Para mim é a melhor. Aqui define a volta de Jesus. Para mim essa daqui é a melhor. Apocalipse 19. Depois disso, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão clamando: aleluia, salvação, glória e poder pertencem ao nosso Deus. Seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele castigou a prostituta. Faltou um aleluia nesse final aí, hein? Ele castigou a grande prostituta, que corrompia a terra com a sua imoralidade e vingou o assassinato dos seus servos. E mais uma vez as vozes ressoaram: aleluia. Tem alguém que vai ressoar comigo essa voz aí? Aleluia. A voz dessa cidade sobe para todo sempre. Então os 24 anciãos e os 4 seres vivos se prostraram e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e disseram: amém, aleluia. E do trono veio uma voz que dizia: louvem nosso Deus. Eu vou de novo. Louvem nosso Deus, todos os seus servos, todos os que o temem, pequenos e grandes. Em seguida ouvi uma outra voz, algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia, porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos, exultemos a Ele, demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido de linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa as obras boas dos justos. E o anjo me disse: escreva isso: felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Quem vai estar nesse casamento? Tem alguém que foi convidado? Tem alguém que foi? Estou vendo uma baixada. Tem alguém que vai estar nesse casamento? Eu vi os céus abertos. É aqui que eu acho que é a melhor passagem para definir a volta de Jesus. Diácono Ardley, eu vi os céus abertos. Surgiu um cavalo branco. Ouvi 2 aleluia. Imagina João olhando. Viu os céus abertos. Surgiu um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Aí ele deu uma olhadinha melhor e falou assim: seus olhos eram como chama de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue, e seu nome era a Palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos do linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com cetro de ferro, esmagará uvas do tanque de prensar da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da sua coxa, estava escrito o seu nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
Então eu vi um anjo em pé no sol, gritava para as aves que voavam ao ponto mais alto do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete que Deus preparou. Venham e comam a carne dos reis, dos generais, dos fortes guerreiros, dos cavalos, dos cavaleiros, de toda a humanidade, escravos, livres, pequenos e grandes. Depois eu vi a besta, os reis da terra, os seus exércitos reunidos para lutarem contra aquele que montava no cavalo e contra seu exército. Isso aqui é lindo. Não, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Talvez você dê uma tremidinha na hora que nós leu o que vai acontecer, né? E olha que eu nem falei dos anjos que ia ficar solto. Tem uns demônios lá no inferno, ou alguns chegam a falar no Tártaro, presos. Na grande tribulação eles vão ser soltos, vão matar um terço da população da terra. Deus me livre. Aqui no Apocalipse 19, ó, porque às vezes eu falando aqui passou batido. Vai estar o poder no 100% do inferno. Ó, vai estar o pessoal no grau. Ali só tem Zé Facada, João Peixeira, todo mundo lá. É demônio, principado. Esse pessoal que eu também acredito que não existe, tal de Pombagira, é capaz de estar também. Foi criado e está lá. Tá, o poder do inferno em 100%. Para você ter ideia, ó, vai estar reis, generais, fortes guerreiros, cavalos, cavaleiros, toda a humanidade, escravos, livres, pequenos, grandes, a besta, os reis da terra, anticristo, falso profeta, poder de os anjos que foi solto lá, os demônios que foi solto, e todos se reuniram para lutar contra aquele que montava no cavalo e contra seu exército. Aqui nós já estamos com Jesus glorificado, reuniu todo mundo contra nós. Mas a besta foi presa. Não, aí a besta foi presa. Ah, mas não estava todo mundo no poder total? Ai, cabeça, ai, a besta. Olha, tá todo mundo lá, poder total. Mas a besta foi presa. E com ela o falso profeta que fazia sinais em seu nome. Sinais que enganaram todos que haviam recebido a marca da besta e adoraram sua estátua. Tanto a besta como o falso profeta foram lançados. Se não der glória, eu vou subir aí e vou dar glória a Deus por nós dois. Foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Todo o seu exército, todo o seu exército, todo o seu exército foi morto com a espada afiada que saía da boca daquele que montava o cavalo. Eu acho interessante que Paulo fala em 2 Tessalonicenses que vai se levantar o iníquo, que vai fazer sinal, prodígio, maravilha. Você viu o que é que Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses? Ele fala assim: mas então quando Jesus voltar, olha, o pau está quebrando aqui na terra. É água, sangue, é nuclear, tudo, e demônio solto, e aquela coisa. Mas aí Jesus volta. Se você pensar, você sabe que você perdeu. Aí Jesus volta. Quando ele volta, poder do Satanás está no 100%, Diácono Richard. Bah! Aí Jesus entrando na batalha. Aqui falou pelo poder da espada aguda que sai da sua boca. Paulo falou assim: Jesus vai chegar. Está lá anticristo, falso profeta, Satanás, a carambada toda. E ele faz assim. Humilhar demais, varão, humilhar demais. Já viu para aquelas brigas, marca a briga, coloca lá o auditório cheio, todo mundo preparando, fala: não, vai ser uma briga muito top. Chega outro, dá um chute assim, o cara cai, acabou a briga. Não existe batalha de Deus contra o diabo. Não existe batalha de Jesus contra Satanás. A batalha é contra nós. Jesus, quando entrar nela, ela acaba. É o poder, meu amigo, total. E o apóstolo Paulo fala assim: e com o assopro da sua boca ele derrotará o iníquo. Precisa nem dar murro, só sopra. Que isso? A Bíblia diz:
Eu vi um grande trono e aquele que estava sentado nele, a terra e o céu fugiram da sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi mortos, pequenos, grandes, em pé diante do trono. Foram lançados e abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos. A morte, o mundo dos mortos, também entregaram seus mortos. Todos foram julgados de acordo com seus atos. Então a morte, o mundo dos mortos, foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso tudo acontece na volta de Jesus. Jesus vem nas nuvens, arrebata a igreja, volta, vence o iníquo e já faz o juízo do trono branco. Você notou um detalhe aqui? Que quem vai ser condenado para o inferno é segundo as suas obras? Porque quem está no inferno merece o inferno. Mas você sabe por que você vai para o céu? Você já notou que para o céu não fala que é pelas suas obras? Fala assim, é graça. Não é pelas suas obras para que ninguém se glorie. Quem está no inferno merece o inferno, mas quem está no céu não merece o céu. É graça! Aleluia! Aleluia! Depois de toda essa vitória, batalha terminada, eu vi um novo céu e uma nova terra. Essa terra vai destruir, vai fazer outra. Pedro fala que os elementos se desfarão. Ele faz um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam. Mas o mar também já não existia. E eu vi a cidade santa. Agora você tem que imaginar isso aí, porque nós vamos para lá, amém ou não? Em nome de Jesus, meu irmão, tu vai para lá, tu vai para lá. Todo plano de Satanás vai ser quebrado contra a tua vida. Tu não vai parar, não vai desistir, não vai voltar para trás. Nós vamos para lá. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: veja, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles. Isso é para nós demais. Deus habitará com eles, eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, eu faço nova todas as coisas. Oh, aleluia! Em seguida disse: escreva isso, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: está terminado. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas as bênçãos. Eu serei seu Deus, ele será meu filho. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aleluia, Jesus. Você quer que eu te dou um detalhe aqui que quase ninguém fala? Depois que Jesus vencer a morte, ele volta o reino para o Pai. Ah, não sabia? 1 Coríntios 15, 23. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita. Depois todos os que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Pois é necessário que Cristo reine, até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois as escrituras dizem: Deus pôs todas as coisas sob a autoridade dele. Claro que quando se diz que todas as coisas estão sob a autoridade dele, isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, ele se colocará sob a autoridade de Deus, para que Deus, que deu a seu Filho autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas em toda parte. Aleluia, Jesus. Eu não vi templo na cidade, pois o Senhor seu Deus, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro são seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina. E o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz. Os reis em toda a sua glória estarão na cidade. Suas portas nunca se fecharão, pois ali não haverá noite. E todas as nações trarão sua glória e honra à cidade. Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas todos aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O anjo me mostrou um rio de água viva, transparente como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, passava no meio da rua principal da cidade.
De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma a cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, pois o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão, verão o seu rosto. Eu vou falar essa de novo: verão o seu rosto. A terceira: verão o seu rosto, e seu nome estará escrito na testa de cada um. E não haverá noite, não será necessária a luz da lâmpada nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Então o anjo me disse: tudo que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeiro. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para dizer a seus servos o que acontecerá em breve. Fique sobre os seus pés.